Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos falar sobre distribuição diamétrica ou intervalos de classe, tá certo? Então esse é um conteúdo fundamental para quem trabalha com inventário florestal, tá certo? Quem trabalha com autorização de supressão de vegetação, obviamente também vai ter que ter esse conhecimento para colocar no relatório, tá certo? Então eu sei que vocês gostam de planilha, de execução, de elaboração, então vamos trazer mais um vídeo aqui bacana e mão na massa, tá certo? Então essa planilha aqui, basicamente foi que nós conseguimos, né? Nós chegamos nas aulas passadas sobre amostra casual simples, intervalos de confiança e etc. Quem não assistiu, assiste, só é voltar aí no canal. Tem uma série de vídeos que eu ensino a montar uma planilha que ficou muito top, que inclusive é essa planilha aqui, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida de como faz isso, né, amostra casual simples, suficiência amostral, intervalo de confiança, essa planilha aqui vai lhe ajudar bastante, está aí disponível no canal, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um gráfico de intervalos de classe, tá certo? Esse gráfico ele tem que conter aí no seu inventário florestal, tá? Deixa eu só ajustar aqui no meu computador. Pronto, vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto, né? Vocês vão criar aqui uma nova aba, tá certo? Eu coloquei aqui distribuição diamétrica, né? Em abreviado. Então, vocês vão criar essa nova aba e eu já, para adiantar aqui o processo, eu já escrevi, né? Conforme nós fazemos aqui nessa formatação, para manter uma formatação padrão, tá certo? A organização também é importante na elaboração de qualquer documento. Então, vamos lá. E aqui vocês vão colocar, ó, deixa eu colocar aqui maior, aqui maior, aqui maior, aqui maior. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a gente vai ter que criar um código para cada árvore. A nossa planilha ela vai ter que identificar que aquele indivíduo ele tem um código em específico que não pode ser confundido com as suas ramificações, tá certo? Porque, vamos lá, vamos voltar aqui para a primeira aba. Essa aqui, ó, parcela 1, árvore 1. Então veja que ela se repete 7 vezes. Então quando eu for fazer a distribuição diamétrica e futuramente a fitossociologia, eu não posso confundir, né, esses fustes aqui, ó, com 7 árvores, tá? Então aqui são 7 fustes, mas é uma árvore só. Então a gente vai fazer algumas ferramentazinhas aqui para o Excel nos ajudar a entender esses 7 fustes aqui como uma única árvore, tá certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui inicialmente? Então vamos usar a nossa velha amiga função se, tá? Então, igual se tab. Eu vou colocar aqui, pessoal, para a planilha ela ficar o mais automatizada possível, né? Como é de nosso costume. Eu vou colocar aqui, ó, se, ou seja, aí eu voltei aqui na aba da amostra casual simples, né? E coloquei, ó, se essa célula aqui, a C3, aí eu volto para cá, né? Opa, deu. Vou fazer de novo. Se tab C3 ela for igual a vazio, como é que se escreve vazio, pessoal? Aspas, né? Aspas, ou seja, shift, aspas e aspas. Abre aspas e fecha aspas. Vou apagar aqui. Lembrando, eu não posso usar apóstrofo, tá certo? Eu não posso fazer assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Não posso fazer assim, né? Ou seja, não, esse caractere ele não pode ser usado, tem que ser aspas. Abre aspas, fecha aspas. Então, se essa célula aqui, né? Essa célula aqui foi igual a vazio. Por que, Eduardo, igual a vazio? Porque quando eu for utilizar um outro intervalo de dados aqui, de outro inventário, aquela aba lá, ela já vai preencher sozinha, tá certo? Então, vamos lá. Se C3 for igual a vazio, ponto e vírgula, o que é que minha fórmula se vai fazer? Eu quero que deixe vazio, porque se não tem informação nessa célula, eu quero que lá na minha outra aba fique vazio também, tá certo? Deixe vazio. E se não for, ou seja, ponto e vírgula, aí eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou juntar esse código aqui com esse código aqui, ó, tá? Ou seja, vai ficar 1 underline 1, 1 underline 1. Então, se não for, certo? Se não for vazio, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar essa célula, certo?
E aí, quando a gente vai escrever algum texto, a gente coloca o i comercial, tá? Que é assim, ó, i, aspas, underline, i, ou fecha aspas, né? I, tá? E vem aqui, ó, pro código da árvore, tá? E eu vou fechar esse parêntese e vou dar o enter. Então, ó, veja que essa célula aqui foi que ele fez, essa fórmula que foi que fez, juntou esse código com esse código, tá? E ele vai fazer isso agora com todos os outros. Ó. Vai ficar 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, tá? Então, como é que a gente faz, pessoal, o preenchimento aqui automático das células para baixo? Se você não sabe ainda, não assistiu os vídeos que eu ensinei a fazer isso lá na planilha da amostra casual simples, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, tá? Vai vir aqui, 2 pontos, A. Eu vou preencher, pessoal, até a célula 10.000, tá certo? Por quê? Para a planilha não ficar pesada e no vídeo aqui não ter nenhum problema, porque quando eu estou gravando a minha tela, às vezes dá algum problema e a planilha fica pesada, às vezes não abre. Então, vou colocar aqui até a célula 10.000. Mas lembre, se vocês vão trabalhar com mais de 10.000 fustes, vocês vão ter que aumentar isso aqui. Bota 20.000, bota 100.000, enfim. Mas eu vou trabalhar aqui, ó, até a célula 10.000. Então, a 10.000, certo? Então, ó, A3, que é a célula daqui, 2 pontos, A, não precisa ser maiúsculo, 10.000. Eu vou dar o Enter, tá? Quando eu dou o Enter, ele vai circular as 10.000 células. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em preencher para baixo. Então, veja só, o que foi que ele fez aqui, ó? Ele pegou, ó, 1. Aqui tem quantos? Tem 7. Quer ver? Ó, 7 contagens, 7. Aqui tem 7 códigos. Por que 7 códigos? Porque aqui, ó, são 7 árvores, certo? Ou, desculpa, são 7 fustes na mesma árvore. Então, ele colocou 1. Depois, 1, 2. O que significa isso? Parcela 1, árvore 2. Tá certo? Então, ó, isso aqui, ó, é um indivíduo só, tá? Essas 7 aqui é um indivíduo só. Aí depois, parcela 1, árvore 2, parcela 1, árvore 3, parcela 1, árvore 3 e assim por diante, né? Então, até lá embaixo, acho que são 1.300 e poucos fustes, se eu não me engano, vai estar assim, ó. Então, parcela 17, parcela 18, parcela 19, parcela 21, 23, 25. Então, aqui, 2.321 células. Os 1.300 e pouco que eu falei agora, a gente vai ver lá na frente que é o seguinte, porque a gente vai excluir os fustes ramificados, tá certo? Então, isso aqui é a quantidade de fustes, só que não é a quantidade de árvores, tá? Então, isso é muito importante para o intervalo de classes e para a fitossociologia. Eu vou apertar CTRL para cima, ele vai lá para cima. Então, aqui no fuste, pessoal, vai vir o pulo do gato, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Agora, certo? A gente vai utilizar aqui novamente a função si. A gente vai usar uma função si dentro de outra função si, tá? E aí vocês prestem atenção, fiquem acompanhando, cola aqui, ó. Cola aqui, larga tudo que você está se dispersando, né? Vamos colar aqui, vamos focar, porque eu sei que é um conteúdo um pouquinho denso, mas quando você está focado, está prestando atenção, você vai conseguir entender e vai conseguir acompanhar aí na sua planilha, tá certo? Você vai colocar igual, se, tab, tá? Por que eu aperto o tab, pessoal? É para entrar a fórmula. Eu posso clicar em cima aqui também, ó. Se eu apertar se, eu posso clicar aqui em cima. Pronto, entendeu? Opa. Então eu posso clicar em cima ou apertar tab. Às vezes ele não vai, ó. Pronto. Pode ser clicando em cima ou apertando tab. Tá certo? Então vamos lá. Se, aí eu vou botar aqui, ó. Essa célula aqui foi igual a vazio, eu vou deixar vazio. E se não for, Eduardo, aí eu vou usar uma outra função se, tá? Se não for, você vai usar outra função se. Você vai se, tab, bota aqui, ó. Se, aí eu vou voltar, pessoal, na aba da amostra casual simples, tá? Então eu vou voltar aqui, ó. Então, se, presta atenção, se essa célula aqui, ó, a E3, se E3,
certo? Ela for igual a E2, ou seja, a célula acima dela, você, ou seja, você a fórmula, né, vai colocar 0. E se não for, né, se não for igual, ponto e vírgula, coloque 1, tá? Fecha parêntese. E aí fecha parêntese do primeiro si. Então vou dar o OK, tá? Então veio para cá. Vamos lá, eu vou completar tudo aqui, pessoal, até a célula 10.000 e depois eu explico o que foi que eu fiz aqui. Ok, preencher para baixo. Então, o que foi que eu fiz aqui nessa fórmula? O que é que eu estou dizendo? Vamos lá. Se esse número aqui ele for igual ao de cima, certo? For igual ao de cima, eu quero que você coloque 0. Então, o que é que ele vai entender, né? Como a gente começa aqui na primeira célula, obviamente, eu coloquei com esse nome aqui, né? Número de árvore, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque se esse número aqui ele for igual a esse, ele vai colocar lá 0. Mas como não é, ou seja, 1 é igual ao número da árvore, não é, ele vai colocar 1. E aí depois vai ficar se repetindo aqui só na numeração. Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero que, lembra que aqui são 7 árvores, só que das 7, apenas um deles teve o código 1. Você está me entendendo? Então é a partir daqui que a gente vai conseguir excluir os fustes e deixar apenas um indivíduo. Ou seja, dos 7 fustes daqui, certo? Ele me deu 6 zeros e apenas um 1. Tá? E aqui vai se repetir, ó, a árvore 1, 2, ela tem 1. Ela só tem um fuste. A árvore 1, 3, ela tem 2 fustes, então um deles ele colocou 1. Ó. No segundo fuste foi 0. Começaram a pegar aí o motivo disso. Isso aqui ele vai se repetir para sempre, né? Até lá embaixo. Então a árvore 1, 10 aqui, né? A árvore número 10 da parcela 1. Ó, são 4 fustes, mas apenas um ela colocou o número 1. Tá começaram a raciocinar aí o porquê disso? Show de bola! Então vamos seguir. Para fazer, pessoal, um intervalo de classe, e futuramente a fita sociologia também, a gente vai trabalhar com diâmetro equivalente, tá? Eu até fiz aqui uma formulazinha do diâmetro equivalente. Eu vou trazer, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Pronto. Essa aqui, pessoal, é a fórmula do diâmetro equivalente, tá? Nada mais é do que a raiz do somatório dos DAPs ao quadrado, tá certo? Então aqui ó, a gente já está trabalhando com o DAP, tá? A gente vai trabalhar com o DAP, né? Agora aqui, ó. A gente não vai trabalhar com o CAP, tá? A gente vai trabalhar com o DAP. Então, o somatório dos DAPs ao quadrado. Então a gente vai fragmentar essa fórmula aqui, tá? Como? A gente vai primeiro utilizar o DAP ao quadrado, depois o somatório do DAP ao quadrado e depois a gente faz o diâmetro equivalente. Tá certo? Então no final fica mais fácil de vocês entenderem o porquê eu fiz essa fragmentação, tá? Fragmentação da fórmula. E vão entender também o porquê a gente fez esses códigos, tá bom? Então vamos lá. No DAP, pessoal, o que é que a gente vai fazer o DAP aqui ao quadrado? Eu vou fazer o igual, tá? Se, de novo, tab. Aí vamos lá fazer aquela mesma esqueminha que vocês já estão cansados de saber. Para quê? Para ficar automatizado. Então, se A3 for igual a vazio, deixe vazio. E se não for? Aí, se não for, você vai vir aqui na aba da amostra casual simples, no DAP, ou seja, que é a casa I3, e vai elevar, como é elevar, Eduardo? Chapéu, shift, né? Chapéu 2 ao quadrado, tá certo? Fecha parêntese, ok. Então, esse aqui é o DAP ao quadrado. Esse DAP aqui, certo? Ao quadrado. Esse DAP ao quadrado. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? C3, 2 pontos, C, 10.000, Enter, preencher para baixo, tá? Então, o que é que a gente fez aqui? A gente pegou o DAP ao quadrado de todos esses fustes, tá certo? Todos os fustes. Todos os fustes. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma dos DAPs ao quadrado, tá ok?
Então, como é que a gente vai fazer a soma desses DAPs? O que é que eu quero? Eu quero somar, pessoal, os DAPs de um único indivíduo, né? Desse indivíduo 1 aqui, ó. Esse indivíduo 1 aqui, ó, que ele tem 7 fustes. Depois o do indivíduo 2, que tem um fuste só. Depois do indivíduo 3, que tem 2 fustes. Tá bom? Eu quero fazer essa soma. Ó, eu quero fazer essa soma aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar igual, tá? Vamos começar. Se tab, esse aqui for igual a vazio, deixe vazio. Se não for, aí eu vou utilizar, pessoal, uma outra fórmula, que é o soma 6. Né? Soma 6, tá? Eu gosto de usar mais o soma 6 do que o soma C. Então, vocês vão ver aí na fórmula de vocês que vai ter o soma C, tá aí. Mas eu gosto de usar o soma 6. Futuramente eu posso explicar por quê. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui. Tab. O que é que eu vou fazer agora? Aonde é que eu quero? Ok, qual é o intervalo da soma? Né? O primeiro passo que ele pede é o intervalo da soma. Onde é que eu vou somar? Certo? Onde é que eu vou fazer essa soma? A gente vai fazer essa soma, pessoal, nessa coluna aqui C. Coluna C, né? Coluna C. Então, você pode, para ficar tudo automatizado, você pode utilizar toda a coluna de uma vez. Então, você vem aqui em cima do C e clica. Tá? Então, ele pegou aqui, ó, CC. Tá certo? CC. Isso aqui, ó, esquece. Porque o que acontece? Quando você bota um C aqui, ele já acha que você está querendo escrever uma nova fórmula. Né? Mas aí você pode ignorar. Tá certo? E aí, vem aqui, ó, ponto e vírgula. Qual o intervalo de critérios? O intervalo de critério, pessoal, é a coluna, né? A coluna dos códigos que nós elaboramos. Então, é por isso que a gente elaborou o código. Então, ó, aqui, ó, A, tá certo? Então, eu vou dar outro ponto e vírgula e ele vai perguntar agora o critério. E o critério é novamente aqui, ó, esse código, 1_1. Então, eu clico aqui, ó, na A3. Fecha parêntese do C. Vou recapitular. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando que nessa coluna, certo? Nessa coluna aqui, na coluna C, na coluna dos DAPs ao quadrado, o que tiver nessa outra coluna do A, dos códigos, esse código 11, eu quero que ele some. Então, ele vai somar nessa coluna aqui, certo? Todos os códigos dessa célula aqui A3, que é 1_1, tá certo? Então, ó, vou dar OK. O que aconteceu? 96,0778. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, ó, D 10.000, foi 10.000? Foi. Enter, preencher para baixo. Então, ó, 96, 96, você vê que esses 7 fustes aqui, ó, dessas 7 árvores, deu o mesmo número. Por quê? Porque o que foi que a fórmula fez? A fórmula disse assim, ó, aonde tiver dessa coluna A, esse código 1_1, eu quero que você some aqui nessa coluna dos DAPs ao quadrado. Então, ele pegou aqui, ó, e fez esse somatório, né? Fez esse somatório. Então, a soma dos DAPs ao quadrado é 96,07. Então, se a gente pegar aqui, ó, o DAP ao quadrado, se a gente fizer uma soma, olha aqui embaixo qual é o valor. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Tá, aparece para vocês. Pronto. Então, ó, se eu fizer aqui a soma, né, ó, dá 96,0778, que é justamente esse valor aqui, tá bom? E aí, por que a gente vai utilizar isso aqui? Porque depois a gente vai excluir onde tem esses zeros, tá certo? A gente vai usar o filtro e aonde tiver zero aqui a gente vai tirar e vai utilizar somente o diâmetro equivalente, que é o que a gente vai fazer agora, tá? E agora a gente vai calcular o diâmetro equivalente. O que foi que a gente fez até agora aqui dessa fórmula, pessoal? A gente fez DAP ao quadrado, né? Isso aqui DAP ao quadrado. Depois a gente somou os DAPs ao quadrado, tá certo? Os DAPs ao quadrado do indivíduo, a gente somou, fez essa soma. Agora tá faltando o quê? Tá faltando só tirar a raiz, tá? Então o que a gente vai fazer?
igual, vamos lá, igual, se A3 for igual a vazio, deixe vazio. E se não for, aí você vai fazer raiz tab de D3, né? Que é esse aqui, ó. Fecha parêntese, fecha parêntese. Ok. Então, ó. Então, esse aqui é o diâmetro equivalente da árvore 1. Então, o que a gente vai fazer agora? É 3, 2 pontos, é 10.000. Ok? Preencher para baixo. Então, vê ó, que o diâmetro equivalente do indivíduo 1, certo? Do indivíduo 1 é 9,8019. Tá certo? Quer ver um teste para a gente saber se está certo? Sempre façam isso, para vocês saberem se está certo. Vocês vão vir aqui, ó, vocês vão calcular a área basal desse indivíduo 1. Como é que se calcula a área basal, Eduardo? Pi, né? PI, abre parênteses, fecha parênteses, vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 40.000. Se o diâmetro estiver em centímetros, se estiver em metro é sobre 4. Tá? Vamos ver aqui quanto é que deu. 0,007545, né? Vamos lá na planilha 1, né? Na planilha da amostra casual simples, e aqui, ó, a área basal do fuste. Vamos pegar esses 7 fustes aqui, ó, que equivale à árvore 1, né? A somatório deles deu quanto? Tá aqui, ó, a soma. 0,007545. Ou seja, mesma coisa daqui, ó, 0,007545. Tá vendo? Então, o que acontece? Isso aqui é o diâmetro equivalente desses 7 fustes, tá? No caso dessa árvore 1. Então, o diâmetro equivalente é esse. Então, esse somatório aqui, ó, vai dar exatamente igual se a gente faz só com apenas um diâmetro equivalente. Por quê? Porque esse é o diâmetro equivalente dos 7 fustes dessa árvore. Tá certo? E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui, tá certo? Vou voltar aqui nessa coluna e eu vou arredondar isso aqui para apenas 2 números depois da vírgula. Por quê? Porque se a gente deixar assim, quando a gente vai fazer lá a tabela dinâmica, vai ficar um número extremamente grande e extenso. E aí o gráfico fica feio, fica poluído, tá? Então, a gente faz esse arredondamento aqui. Então, o que acontece? Eu coloco aqui, ó, arredondar para cima, ó, clico aqui, ó, tab, tá? E aí a fórmula já está feita. Você vai vir aqui agora, vai dar os 2 pontos e vai dizer o número de dígitos que você quer que tenha após a vírgula do arredondamento. Então, eu quero 2 números, 2 dígitos. Fecho parêntese e dou OK. Então, ó, ele faz o arredondamento. Tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa. 10.000. OK. Preencher para baixo. Belezinha. Ficou tudo arredondado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal. Eu olhei agora, o vídeo já tá um pouco longo. Eu vou cortar aqui, certo? E a gente, na próxima aula, dá continuidade para finalizar o intervalo de classe ou distribuição diamétrica, tá bom? Vamos fazer lá os gráficos. A gente vai ver aqui que como é uma floresta nativa, vai ter aquela aparência do J invertido, né? Para as florestas inequiâneas. Né? Se fosse as florestas equiâneas, florestas plantadas, esse gráfico ia ficar parecendo como de uma normal, tá certo? Então, é isso. Espero na próxima aula. Fique aí, acompanha o nosso conteúdo que vai ser muito proveitoso para vocês, tá bom? Forte abraço.